Vemos nessa passagem o qual João Batista vivia pregando sobre a vinda do Messias. E ali, irmão, João Batista falava que depois dele vem alguém mais poderoso do que ele, tanto que ele não era digno nem de desamarrar as correias da sua sandália. E que João Batista batizaria com água, mas logo após ele viria alguém mais poderoso que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. E aqui nós vemos, irmãos, que a promessa se cumpre, o Messias vem, o Messias aguardado vem sobre a terra. E o interessante é que antes dele começar o seu ministério, antes dele se apresentar ao povo, ele vai, irmãos, e ele cumpre a lei, ele se batiza, ele se submete à lei. Ele não olhou para o fato dele ser maior, melhor que João Batista, não. Mas nós vemos a humildade dele, nós vemos a mansidão e a submissão dele, de aceitar, de se submeter a passar pelo batismo, sendo que ele era o próprio Criador, ele era poderoso, ele não tinha pecado. O versículo 13 vai dizer que ali ele esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. Ali, irmãos, naquele deserto ele vivia com os animais selvagens, porque era um deserto. Ele ficou em jejum, ele ficou ali, irmãos, separado, ele ficou isolado, só que não faltou para ele a presença do Consolador, o Espírito Santo, a presença do Pai, a presença dos anjos, porque estava ali com ele os anjos os serviam. Então nós vemos aqui, irmãos, trazendo a nossa realidade. Quando a gente ali é novo, convertido, a gente aceita o Messias, né? Que é totalmente ao contrário, é Ele quem tem que nos aceitar. É Ele quem tem que nos aceitar, irmãos, não somos nós que tem que aceitar Ele. Quem somos nós? Quem somos nós, irmãos? O pó da terra, o menor dos menores, para aceitar Ele? Ele tem que nos aceitar. É Ele quem nos escolhe. E quando Ele nos escolhe, irmãos, nós temos que ser grato. Nós temos que ser grato, porque isso é uma honra, Ele olhar para nós, Ele derramar a graça dEle sobre nós, e Ele falar pra gente, apontar e falar, é você que eu quero, vem pra minha presença, esteja andando comigo lado a lado. Isso é uma honra, irmãos, isso é uma honra. E tem pessoas que fazem um drama, fica jogando pro outro dia, mas eu sou muito jovem, o ano que vem eu aceito, o ano que vem eu me converto, daqui 10 anos... Mas a gente não sabe o dia de amanhã, irmão, se a gente vai estar aqui na terra. Porque os dias estão sendo acelerados, o relógio está girando, está muito rápido. Está dando a meia-noite, eis que o noivo vem. E talvez não dê tempo, talvez nós esteja como as virgens imprudentes, dormindo, cochilando. Às vezes a gente está ali no início da caminhada. E assim como o próprio Messias foi conduzido ao deserto, nós somos, irmãos, passados pelo deserto, pelo fogo, pela forja. Mas ali diante dos problemas, dos apertos, a gente começa a murmurar, a gente começa a retroceder, a clamar, a reclamar. E começa a murmuração. Porque a murmuração, ela dá glória ao diabo. Mas a adoração, ela dá glória e louvor ao Altíssimo. Ao único que é digno de louvor, de adoração. Então ali, irmãos, diante das pressões, dos desertos que a gente passa, das tentações, provações, a gente começa a se queixar. E nós não vemos isso, irmãos, o próprio Messias se queixando, não. Nós não vemos ele pensando em desistir. E olha que ele sofreu e padeceu mais do que nós. Sim, ele era o próprio Altíssimo, ele tinha poder. Só que ali, irmãos, ele era 100% homem e 100% Deus. E o sangue dele foi jorrado para a remissão dos nossos pecados. Foi como homem, ele sentiu, ele padeceu. E a gente não suporta um vento, uma tribulação. Nós somos fracos, nós somos meninos na fé, irmãos, murmuradores. Nós precisamos amadurecer, irmãos, porque o deserto não é um lugar de permanência, não é um lugar de castigo, não. Acontece que nós vamos para o deserto logo no início da nossa conversão, é para tratamento, é para sermos tratados, lapidados, forjados, o nosso caráter. Quando nós vivíamos no Egito, no mundo, o nosso caráter, a nossa mentalidade, o nosso jeito, a nossa fala era de uma forma. E nós precisamos passar por esse deserto, por esse treinamento, por essa forja, para que aquilo que era do diabo, todos aqueles carrapichos que estavam em nós, essa bagagem lá do passado, elas vai sendo quebradas, vai sendo tiradas. O vaso, irmãos, ele precisa passar pelo fogo para ele se tornar perfeito, um vaso de honra.
A uva precisa ser amassada para se tornar um vinho, o azeite a mesma forma. E o porquê nós não nos permitimos e não aceitamos ser amassado, ser tratado, forjado, lapidado, irmãos, para tratamento do nosso caráter. Então, o processo no início da nossa conversão é doloroso, Você vai passar pelos desertos da vida, mas é para o seu bem, para o seu crescimento, amadurecimento, para que você tenha um caráter aprovado perante o Altíssimo, porque a Bíblia fala que Ele é santo. E ninguém, sem santidade, ninguém verá o Altíssimo. E são os processos, as provas de fogo, as lapidações que vão trabalhando no nosso caráter, vão nos moldando para que a gente se torne, irmãos, uma pedra preciosa. Do processo, irmãos, do deserto não tem como pularmos etapa. A gente tem que aceitar essa etapa. Porque você tá no deserto? Tá. Você tá na prova? Você tá. No fogo? Você tá. Só que a Bíblia também é clara em nos dizer que quando você passar pelo fogo, ele não vai te queimar. Quando você passar pelas águas, não vão te afogar. A mão poderosa do Altíssimo vai estar, irmãos, o tempo todo nos sustentando, nos segurando e passando com a gente. Você não está sozinho. Nós não estamos sozinhos. No deserto, não. O deserto, irmãos, é uma passagem. Não é permanência, a prova não é. O deserto tem pressão, pode ter choro, sim, mas também tem testemunho, tem milagre, tem maravilha para você contar. Mas nós precisamos suportar a pressão, o deserto, porque não é para te matar, não é para o seu mal. Nosso Criador não é mau. Ele não é carrasco, ele não vai te deixar no deserto e na prova para você morrer, mas para te amadurecer, para que você seja um vaso de valor nas mãos dele, um vaso de honra, um vaso lapidado, perfeito, bonito, na presença dele.